Você pode até achar estranho o que está prestes a ouvir, mas se o seu espírito já foi tocado pela dor de ser incompreendido, traído ou descartado por aqueles que mais deveriam te proteger, então continue. Porque esta mensagem não é para qualquer um, é para os escolhidos. Aqueles que carregam uma marca invisível, que enfrentam batalhas espirituais intensas sem fazer alarde e que, mesmo assim, continuam de pé. Você sabe que algo em você incomoda o mundo. Há pessoas que não conseguem dormir sabendo que você existe. Há alguém específico que, por mais que negue, não consegue viver sem sua presença, sem sua essência, sem sua energia. Mas essa mesma pessoa mentiu, manipulou, criou uma história para sua própria conveniência e agora está tentando se aproximar de novo, fingindo que quer te salvar, como se você fosse fraco, como se você fosse um fardo. Mas você não é. Você é a ameaça que eles não conseguiram controlar. O que está acontecendo não é apenas uma questão emocional ou familiar. É um chamado espiritual. É uma guerra invisível que se trava entre o que é divinamente seu e o que tentaram roubar de você. Você sente que sua jornada nunca foi comum? Desde cedo você foi rejeitado por ser diferente, questionado por ver além, desacreditado por falar verdades que ninguém queria ouvir. Mas isso não era fraqueza, era armadura, era a prova viva de que Deus te escolheu para algo maior. E quando você começou a despertar, quando você começou a curar, a se afastar de padrões destrutivos, certas pessoas entraram em pânico, porque a versão sua que elas conseguiam controlar estava morrendo. E a versão que Deus está levantando, essa sim é perigosa para o sistema delas. Você percebe? Aquela pessoa que dizia se importar tanto, que fazia juras de amor, de lealdade, de sacrifício, foi a mesma que semeou dúvidas sobre você na mente da sua própria família, que usou palavras doces para manipular e colocou sua imagem no chão para poder se passar por salvadora. Não porque ela te amava, mas porque ela te queria fraco, dependente, submisso. E você, escolhido, começou a romper com isso. Começou a ver, começou a falar. Então o pânico bateu no coração dela. Como controlar alguém que agora sabe seu valor? Como encenar um resgate quando o cativo já se libertou? Essa pessoa não te perdeu por acaso. Ela te perdeu por escolha. Escolheu acreditar nas próprias mentiras. Escolheu alimentar o próprio ego. Escolheu manter a máscara mesmo quando seu coração clamava por verdade. Mas agora, vendo sua força, sua conexão com o alto, sua paz mesmo em meio à tempestade, ela enlouquece por dentro e tenta retornar. Só que não pela porta da humildade, mas pela porta da manipulação espiritual, criando novas narrativas para te cercar outra vez. Mas você já não é mais aquele que precisa da validação de ninguém. Você já entendeu que o que carrega em sua alma é um chamado divino inegociável, que sua presença em um ambiente muda atmosferas, que sua palavra tem peso, que sua oração quebra correntes, que sua vida incomoda o inferno. E por isso mesmo, certas pessoas te temem tanto quanto te desejam. Você se pergunta, por que essa pessoa apenas não some? Por que ela insiste em voltar, em tocar em feridas que você já entregou nas mãos de Deus? Porque há um espírito de obsessão operando por trás disso, um apego tóxico que não é amor, é controle. E quando o controle se perde, o manipulador faz o que for preciso para recuperar terreno. Até mesmo fingir que se importa. Até mesmo mentir para sua própria mãe, seu próprio pai, seus irmãos, só para parecer que está te salvando, quando na verdade quer apenas te cercar novamente. Mas você já está acordado, você já está vendo, você está ouvindo o Espírito te alertar. Essa mensagem chega até você não por acaso, mas como um lembrete. Você não está sozinho.
Os céus estão atentos, os anjos estão ao redor, a espada espiritual já foi levantada e o trono que tentaram tomar de você vai permanecer firme sob seus pés. É hora de deixar de lado a culpa que não é sua. É hora de parar de tentar entender por que mentiram, por que traíram, por que esconderam você da sua própria família. Você foi protegido, você foi ocultado por um propósito. Agora o que vem à tona não é para te ferir, é para te libertar. A verdade está emergindo como uma luz que ninguém pode apagar. E aqueles que pensaram que poderiam manipular seu destino estão descobrindo que o que Deus sela, ninguém desfaz. Você está vivendo uma reviravolta silenciosa, mas poderosa. E essa história de alguém que não consegue viver sem você, mas que mentiu para te manter como refém, vai se transformar em testemunho. O que era trama vai virar glória. O que era mentira vai servir de palco para a justiça divina se manifestar. Você sente no ar, algo mudou. Há uma urgência espiritual que não te deixa mais ignorar o que sempre esteve ali. Essa mensagem não é entretenimento, não é uma historinha bonita para te confortar por 5 minutos. É uma convocação divina, um chamado que vai além das palavras humanas, um sopro vindo direto do trono celestial para despertar em você aquilo que já foi ativado antes da sua própria existência neste mundo. Você não está ouvindo isso por coincidência. Isso é um sinal, um aviso, uma trombeta espiritual soando nos bastidores da sua rotina para dizer: chegou a hora. Chegou a hora de enxergar com olhos espirituais o que a alma já vinha gritando em silêncio. Chegou a hora de parar de normalizar traições disfarçadas de cuidado, de parar de justificar quem te diminui com palavras doces, de parar de aceitar correntes invisíveis só porque vêm embaladas em vozes familiares. Essa pessoa que um dia chorou dizendo que não podia viver sem você foi a mesma que contou meias verdades para aqueles que te amam, que distorceu os fatos, que plantou sementes de desconfiança, que se pintou de mártir quando, na verdade, estava cavando o seu controle emocional. E tudo isso por quê? Porque sabia que, se te perdesse de vista, perderia também a fonte que alimentava seu próprio ego. Mas essa não é apenas uma batalha de emoções. É uma batalha de reinos, de luz e trevas, de autenticidade e manipulação. Essa mensagem não chega para massagear seu ego. Ela chega para incendiar sua consciência, para queimar dúvidas, para queimar a mentira, para queimar o comodismo e reacender o fogo da verdade que mora no seu ventre espiritual. Você sente esse calor agora? É o Espírito te dizendo: não ignore, não minimize, não racionalize. O que você está enfrentando é uma tentativa final de te paralisar, de roubar sua voz, de reverter o progresso espiritual que você já alcançou. Mas não vai funcionar, porque a unção que está sobre a sua vida já estilhaçou grilhões invisíveis que essa pessoa nem entende. Ela achava que te conhecia, achava que podia prever seus passos, mas ela não contava com o poder da sua intimidade com o Altíssimo. Ela não contava com o tempo secreto que você passou em oração, em silêncio, em lágrimas. Ela não contava com o escudo invisível que agora cerca sua casa, seus pensamentos, sua paz. E por isso ela mente. Ela diz aos outros que você está perdido, que precisa ser salvo, mas não é você que precisa de salvação. É ela que está afundando nas próprias ilusões. É ela que tenta criar uma nova história para esconder a culpa, porque sabe lá no fundo que você se tornou inatingível, que você transcendeu o ciclo, que você não pertence mais ao mesmo nível espiritual onde ela te conheceu. Você precisa entender o peso disso. Você não é apenas uma pessoa qualquer. Você é um altar ambulante, uma extensão da vontade divina. Onde você pisa, o ambiente muda. Onde você ora, cadeias quebram. E é por isso que essa pessoa faz de tudo para te confundir. Porque se você permanecer firme, tudo desmorona ao redor dela. E ela sabe disso. O mundo espiritual não brinca. Ou você escolhe ser luz, ou será manipulado pela sombra. Não há mais meio termo. E essa mensagem chega agora como a linha que separa o antes e o depois, como o toque final antes de uma virada irreversível. Se você está ouvindo, é porque ainda há tempo. Mas não para hesitar,
É tempo de se levantar, de afirmar sua posição, de declarar com autoridade: eu sou escolhido e ninguém vai me resgatar de um lugar onde Deus me plantou para florescer. Essa é a última chance para você entender. O que está em jogo não é só sua reputação, sua paz ou seu nome. É a sua herança espiritual. É a sua missão nesta terra. E se você permitir que essa pessoa continue jogando com sua história, ela não só vai tentar roubar o que é seu, vai te fazer duvidar de quem você é. Mas hoje, isso acaba. Hoje você ativa novamente sua identidade celestial. Hoje você se reconecta com o céu e declara: basta! A guerra está acirrada, o relógio está correndo e o trono te espera. Eles sabiam que se você começasse a falar, tudo seria exposto. Sabiam que se sua voz não fosse silenciada, a verdade viria como espada de fogo, porque a sua voz carrega peso espiritual. A sua boca foi ungida com autoridade, e é por isso que tentaram distorcer o que você disse. É por isso que colocaram palavras na sua boca que você nunca pronunciou. Porque até mesmo os demônios reconhecem: a morte e a vida estão no poder da língua. Essa não é só uma frase bonita, é lei divina. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama o seu uso comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. Isso significa que cada palavra que sai da sua boca tem um destino, uma missão, uma semente. Ou vai construir, ou vai destruir. Ou vai abençoar, ou vai amaldiçoar. E os escolhidos sabem disso. Por isso você pensa antes de falar. Por isso sua palavra tem impacto. Por isso eles tremem quando você se posiciona. Eles tentaram usar sua voz contra você. Tentaram te rotular, te isolar, fazer sua família duvidar de você com base em mentiras cuidadosamente escolhidas. Mas tudo isso foi uma tentativa desesperada de calar uma arma espiritual que eles não conseguiram dominar. Sua língua é uma espada, sua boca é um portal. E quando você fala, o mundo invisível reage. Você já percebeu que quando declara algo com fé, coisas se movem? Que quando você ora com intenção, portas se abrem? Isso não é ilusão, é poder, é herança. E eles quiseram fazer você esquecer disso. Quiseram fazer você duvidar da sua própria unção. Quiseram calar sua convicção com manipulação emocional, mas não conseguiram. E agora estão apavorados com o que você pode revelar. Você não foi criado para ser neutro. Você foi moldado para ser profeta, para proclamar luz onde há escuridão, para declarar liberdade onde há cativeiro, para lembrar ao mundo que o Verbo se fez carne e que o Espírito ainda fala através dos escolhidos. Por isso, hoje você precisa vigiar suas palavras como quem vigia um tesouro. Porque o que você fala, você ativa. O que você libera com fé, o céu honra e o inferno teme. Há um peso na sua língua que não pode ser desperdiçado em fofocas, reclamações ou confusões. Sua voz tem que ser usada como chave, como espada, como revelação. O mundo natural pode até duvidar, mas o mundo espiritual sabe: você tem autoridade para mudar atmosferas com sua boca. Você tem poder para cancelar maldições familiares com uma simples oração. Você tem licença celestial para declarar cura, prosperidade, livramento. Tudo isso porque o sopro divino te habita. E a mesma voz que criou o universo agora se move dentro de você. Faça-se a luz não foi só uma ordem para a criação, foi um princípio eterno. Quando Deus falou, a realidade se alinhou. E você, feito à imagem e semelhança dele, carrega essa mesma estrutura. É por isso que você deve cuidar do que diz. É por isso que precisa falar com propósito, porque cada palavra que sai da sua boca carrega direção. E hoje, mais do que nunca, sua direção precisa ser vertical, do alto para a terra, do espírito para a carne, da verdade para a libertação. Aqueles que te enganaram pensaram que poderiam controlar a narrativa, mas esqueceram que sua boca é um canal da justiça divina. E agora, o que você falar em fé, com convicção, será estabelecido. Não porque você grita, mas porque você carrega a autoridade. Não porque você ameaça,
mas porque você representa um reino que não pode ser manipulado por palavras humanas. A boca que um dia calou por medo, hoje se levanta em coragem. A língua que um dia gaguejou por insegurança, hoje profetiza em fogo. O espírito que um dia se encolheu diante da rejeição, hoje se ergue em autoridade. E aqueles que mentiram para te salvar, vão se arrepender ao ver que foi você, sim, que sempre teve o poder da salvação. Não só para si, mas para toda a casa. Você foi moldado à imagem do Criador. Isso não é metáfora, é fundamento, é essência. Quando Deus criou o homem, não foi com um martelo, pedra ou pincel, foi com palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Com a voz, ele desenhou o universo. Com a palavra, ele colocou limites no caos. Com o som, ele iniciou tudo. E agora, você, feito à semelhança dele, carrega o mesmo princípio criativo. A sua palavra constrói mundos, a sua voz modela atmosferas, a sua fala movimenta reinos. Por isso, cada palavra sua carrega um DNA espiritual. E o que você fala pode edificar ou destruir, libertar ou aprisionar, iluminar ou cegar. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. O mesmo Deus que disse haja luz também alertou: de toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12:36. Isso é sério, porque muita gente vive falando como se palavras fossem ar, mas palavras são sementes, palavras são códigos, palavras são portais. E é por isso que essa pessoa que mentiu sobre você vai colher o que plantou. Ela semeou desconfiança, falsidade, manipulação, não só contra você, mas contra os céus que te ungiram. Ela não mentiu só para sua família, ela mentiu contra uma unção, contra um chamado. E isso tem consequência. Você precisa entender que a sua boca não pode ser usada como qualquer outra. Você foi escolhido, seus lábios são consagrados, sua voz é instrumento do céu. Se você usa esse dom para murmurar, para julgar, para reagir com raiva, você perde a frequência da glória. Mas se você fala com sabedoria, com discernimento, com temor, então a glória te segue. Os anjos se movem, as trevas se dissipam. É por isso que agora, mais do que nunca, Deus está te chamando à maturidade. Chega de falar por impulso, chega de responder por emoção, chega de usar palavras como espada contra si mesmo. A partir de agora, o que sai da sua boca será palavra de vida, palavra que cura, palavra que liberta destino. Você não foi chamado para viver em ruído, foi chamado para viver em revelação. E revelação exige silêncio, exige pausa, exige disciplina, exige que você escolha o momento certo para falar e, principalmente, o momento certo para calar. Mas essa pessoa, essa aqui fingiu se importar, que usou palavras manipuladoras para inverter a realidade, não tem essa disciplina. Ela fala demais, ela mente demais, ela tenta controlar com palavras o que já fugiu do alcance dela. E quanto mais você se cala, mais ela grita. Quanto mais você se recolhe, mais ela corre atrás de plateia. Mas a verdade não precisa ser barulhenta. A verdade tem eco, a verdade tem peso. A verdade, quando chega, silencia todo o teatro. Você já percebeu? O silêncio dos escolhidos incomoda mais do que o grito dos manipuladores. Porque o silêncio de quem conhece a verdade é arma, é escudo, é sentença. E agora, o céu está observando. Quem semeou mentira vai colher exposição. Quem jogou com a imagem dos outros vai ter sua imagem rasgada diante de todos. Não por vingança, mas por justiça divina. Porque está escrito: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. É hora de alinhar sua língua com seu espírito, de deixar sua boca falar só o que vem do céu, de ser profeta da verdade. Não para ganhar debates, mas para manifestar o reino. A sua palavra tem poder porque você carrega a marca do Deus que criou tudo com a fala. E o que ele criou com a palavra, ninguém pode destruir com mentira. Você já percebeu quantas vezes foi seu próprio inimigo? Quantas vezes você repetiu em silêncio: eu não sou o suficiente, nada dá certo para mim, eu sempre perco. Palavras ditas no escuro do pensamento, sentenças sussurradas na alma. E cada vez que você falou isso, algo em você cedeu.
Algo em você se encolheu. Algo em você se apagou. Mas hoje, o céu te revela: isso foi uma armadilha, uma engenharia do inferno disfarçada de autocrítica, um ataque sutil que usava sua própria voz contra você. E a cada eu não consigo, uma cadeia invisível era forjada. A cada não sou digno, uma cortina de névoa cobria seu destino. Você não foi ferido só pelas mentiras dos outros, mas pelas mentiras que você aceitou sobre si mesmo. E o mais perverso é que essas mentiras pareciam humildes, pareciam realistas, mas eram maldições. Maldições disfarçadas de modéstia. Maldições disfarçadas de prudência. Maldições enraizadas em traumas, rejeições e silêncios antigos. E enquanto você tentava proteger os outros, você se calava diante de si. Mas hoje, essa prisão espiritual está sendo exposta. E você precisa decidir: ou continua reproduzindo as palavras do inimigo sobre sua vida, ou começa a declarar o que o céu diz sobre você. Deus nunca disse que você era fraco. Deus nunca disse que você era um erro. Deus nunca disse que você não ia conseguir. Pelo contrário, está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E ouviu? Tudo, não algumas coisas. Não só quando se sente bem, não só quando os outros acreditam. Tudo. Está escrito: eu te formei de maneira maravilhosa e admirável. Você foi feito com intenção, com precisão, com glória. Não há erro no seu design. Não há falha na sua essência. Há propósito, há unção, há valor. Você não é o que disseram de você. Você não é o que essa pessoa manipuladora falou sobre você para sua família. Você não é o que você mesmo repetiu nos dias de dor. Você é o que Deus declarou antes mesmo de você nascer. E se Ele disse que você é escolhido, então nada nem ninguém pode revogar esse decreto. A partir de hoje, sua boca precisa virar altar. Você vai parar de repetir maldições. Vai parar de se diminuir. Vai parar de se sabotar com palavras carregadas de medo, rejeição e derrota. Em vez disso, você vai começar a declarar promessas. Vai começar a profetizar sobre si. Vai olhar no espelho e dizer: eu sou ungido, eu sou protegido, eu sou filho do Altíssimo. E cada vez que você fizer isso, o céu vai responder. Os anjos vão se mover, as fortalezas vão cair, porque as palavras certas têm o poder de reverter anos de destruição silenciosa. Você precisa entender que, muitas vezes, o campo de batalha mais feroz não está lá fora. Está dentro. É na sua mente. É no que você diz para si mesmo quando ninguém está ouvindo. É no que você acredita quando tudo parece calado. Mas o silêncio não é ausência, é preparação. E agora que você sabe quem é, agora que você reconhece que sua boca tem construído o seu destino, você não pode mais voltar atrás. Você vai se levantar, vai usar a palavra como espada, vai declarar cura onde havia dor, vai declarar prosperidade onde havia escassez, vai declarar identidade onde havia confusão, e o céu vai honrar cada letra. Porque você finalmente entendeu: o mundo espiritual responde à linguagem da fé. Você já ouviu a história de Davi e Golias, mas talvez nunca tenha prestado atenção no detalhe que verdadeiramente virou a chave naquela batalha. Não foi a pedra, não foi a funda, não foi a força, foi a palavra. Foi a declaração profética que Davi fez antes mesmo de lançar a mão contra o gigante. Enquanto todos viam um monstro imbatível, Davi olhava para aquele homem enorme e dizia com ousadia: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Você percebe? Antes da ação veio a palavra. Antes da vitória veio a declaração. Antes da queda do inimigo, veio a fé falada. Davi ativou o céu com sua boca. Ele não esperou vencer para falar. Ele falou para vencer. E é isso que o céu está tentando te lembrar agora.
Você não precisa esperar tudo melhorar para declarar vitória. Você não precisa ver com os olhos naturais. Você precisa enxergar com a fé. Você precisa falar como quem já venceu, porque é assim que os escolhidos operam. Eles não andam por vista, andam por palavra. A sua batalha pode parecer enorme. Pode ser uma enfermidade incurável, uma crise financeira que parece sem saída, um trauma emocional que te persegue desde a infância. Mas o que te dá vitória sobre tudo isso não é o esforço humano, é o posicionamento espiritual. É a forma como você se levanta e diz: eu fui curado pelas feridas de Cristo. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Você está entendendo? Enquanto o mundo espera sinais para crer, os escolhidos creem para gerar sinais. Enquanto outros se calam diante dos gigantes, os filhos do Altíssimo profetizam em voz alta. E quando essa voz sai, com fé, com verdade, com autoridade, o invisível começa a se mover. O inimigo perde força, o cenário começa a mudar. Davi não venceu Golias com músculos, venceu com identidade, com convicção, com a certeza de que não estava sozinho. E você também não está. O mesmo Deus que esteve com Davi está com você agora, esperando apenas que você fale, que você declare, que você ative. E sim, essa pessoa que mentiu para sua família, que tentou te pintar como alguém perdido, que quis roubar sua voz, ela vai assistir tudo isso. Vai ver você se erguer, vai ver a sua boca, que um dia foi calada, se tornar um canal de milagres. Vai ver que quem ela tentou diminuir era, na verdade, o porta-voz do céu. Não se intimide mais, não recue. Chegou a hora de declarar cura onde disseram que havia morte. Chegou a hora de profetizar abundância onde disseram que havia ruína. Chegou a hora de gritar com fé: o gigante vai cair. E não por causa da pedra, mas porque você já declarou: hoje Deus me dará a vitória. Você já entendeu que sua palavra tem poder, que a sua boca pode abrir céus ou atrair tempestades. Mas há um outro lado da moeda que poucos falam: o silêncio. Porque tão importante quanto saber falar é saber calar. Está escrito: assim também a língua é um fogo, é o mundo da iniquidade. Tiago 3,6. A língua solta é capaz de destruir famílias, relacionamentos futuros. E o pior, uma única palavra fora de hora pode atrasar anos de promessa. É por isso que os escolhidos são treinados na disciplina do silêncio. Você já reparou como o céu trabalha em silêncio? Como os milagres mais profundos acontecem longe dos olhos e dos gritos? Há poder no silêncio. A glória em se calar quando a carne quer gritar. A maturidade espiritual em resistir à necessidade de ter sempre a última palavra. Aquele que vigia sua boca protege a sua alma. Está em Provérbios: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios se destrói. Isso significa que muitas vezes o inimigo não precisa lançar setas, ele só precisa te provocar até você falar o que não devia, porque a partir dali ele ganha terreno. E é isso que essa pessoa tentou fazer com você. Ela queria te tirar do controle, queria te ver reagindo, gritando, justificando, porque sabia que no momento em que você falasse fora da unção, sua imagem seria manchada. Mas você calou, você escolheu não responder, e esse silêncio gritou mais alto que qualquer palavra. Jesus, diante de Pilatos, ficou em silêncio. O Filho do Deus vivo, com todo o poder nos lábios, escolheu calar. Ele sabia, há momentos em que a verdade não precisa ser defendida, ela precisa ser aguardada. E você, como escolhido,
precisa entender isso. Nem toda provocação merece resposta, nem toda acusação exige defesa, nem todo ataque exige contra-ataque. Às vezes, o maior ato de guerra espiritual é o silêncio. Porque o silêncio do justo incomoda os ímpios. O silêncio do ungido desestabiliza os manipuladores. O silêncio de quem tem a verdade no espírito, mas escolhe esperar o tempo de Deus, esse silêncio é letal para as trevas. E hoje o Espírito te convida à maturidade. Não é mais tempo de revidar tudo, de se explicar para todo mundo, de tentar corrigir cada mentira que espalharam. Você não precisa provar quem é. Você já foi selado, já foi justificado, já foi estabelecido. E nada do que disserem pode mudar o que Deus escreveu a seu respeito. A sua voz é poderosa, mas o seu silêncio é estratégico. E a junção dos dois, saber quando falar e quando calar, faz de você uma arma invencível nas mãos do Criador. Continue em silêncio enquanto o céu age, porque em breve quem te caluniou vai ser silenciado publicamente pelo próprio Deus. Você chegou até aqui não por acaso. Você ouviu cada palavra, sentiu cada verdade. E algo em você está se movendo agora. Algo acordou. Algo que já existia antes da dor, antes da mentira, antes da traição. Uma lembrança silenciosa de quem você sempre foi no mundo espiritual. Escolhido, separado, ungido. Essa pessoa que tentou te enganar não sabia com quem estava lidando. Achava que podia manipular tua história com palavras. Achava que podia confundir tua família e assumir o papel de salvadora. Como se você fosse um fardo, como se você fosse um erro. Mas hoje o céu declarou: você é herança viva do Altíssimo. Você é templo do Espírito. Você é a resposta que essa geração estava esperando. E agora é a sua vez de agir. Sua vez de alinhar tudo o que foi dito com sua fé. Sua vez de ativar com sua boca o que já está preparado no mundo invisível. Porque não basta ouvir. É preciso declarar. É preciso responder. É preciso se posicionar. Então, onde você estiver agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Silencie o mundo ao redor. E repita com sua alma: Senhor, purifica meus lábios. Que cada palavra que sair da minha boca seja reflexo da tua verdade. Me livra das mentiras que aceitei sobre mim. Me livra das vozes que tentaram me calar. Restaura minha identidade, fortalece meu espírito. Me ensina a falar com fé e a calar com sabedoria. Me dá discernimento para usar minha voz como espada e meu silêncio como escudo. Que a tua presença seja meu guia. Que a tua justiça seja minha defesa e que eu nunca mais aceite menos do que aquilo que o céu escreveu sobre mim. Em nome de Jesus, amém. Se você orou isso de coração, algo foi quebrado, algo foi liberado. Uma nova estação começou e o mundo espiritual já sabe: o escolhido despertou. Agora eu quero que você confirme isso nos comentários. Escreva: eu sou o escolhido. Minha voz é unção. Meu silêncio é escudo. Escreva com fé. Escreva como quem sela um pacto. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Alguém que foi calado por mentiras. Alguém que está preso em uma narrativa falsa. Seja o canal. Seja o mensageiro. Inscreva-se aqui, porque essa jornada não termina hoje. É só o começo. O céu tem mais para te revelar, mais para te levantar, mais para manifestar através de você. E a partir de agora, nenhuma mentira vai te dominar. Nenhum manipulador vai te parar. Nenhuma voz contrária vai prevalecer. Porque a tua palavra está debaixo de autoridade divina. Você não será mais refém do que disseram. Você será voz do que foi decretado. O tempo da restauração chegou e ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o que o céu já selou.